Olá! Nessa unidade, vamos começar a estudar Vygotsky, que ao lado de Piaget, figura entre os maiores pensadores da psicologia da aprendizagem. Também ele está presente nos alicerces da nossa LDB. Você já pensou o quanto somos quem somos em função da nossa herança biológica e o quanto vem de sermos parte de uma sociedade? Essa é uma questão que Vygotsky busca responder. Vygotsky é um autor nascido na antiga Bielorrússia, fortemente influenciado pelas ideias igualitárias e marxistas do início do século XX e pelos movimentos sociais que transformaram a antiga Rússia czarista na União Soviética. Era um pensador extremamente culto, interessado em entender como a organização social impacta o desenvolvimento do indivíduo e como esse aspecto se relaciona com os aspectos biológicos e evolutivos. Morreu aos 37 anos, mas deixou uma vasta obra que, por injunções políticas, foi proibida durante o stalinismo e ficou sem poder ser divulgada e discutida durante 30 anos. Só em 1962, seus livros começaram a ser traduzidos para o inglês e só nos anos 80 do século passado chegaram ao Brasil. Para Vygotsky, era necessário integrar na psicologia uma perspectiva do ser humano enquanto corpo e mente, enquanto ser biológico e cultural. Um ser que é ao mesmo tempo parte da espécie animal e pertencente a uma cultura desenvolvida num processo histórico. Nessa busca de integração, Vygotsky vai demonstrar que o desenvolvimento da psique humana tem bases biológicas e que é construído dentro de uma cultura. Para isso, postula a ideia de que esse desenvolvimento vai acontecer em 4 planos diferentes: o filogenético, ontogenético, sociogenético e microgenético. E genético aqui tem a ver com gênese, que quer dizer nascimento, e não com genes da biologia genética. Vamos entender esses 4 planos. A filogênese refere-se ao desenvolvimento daqueles aspectos que são peculiares ao homem e que foram sendo desenvolvidos ao longo da evolução das espécies. Por exemplo, o fato de andarmos de forma ereta e não de 4, ou de nascermos extremamente frágeis e de sermos a espécie que mais demora para conseguir sobreviver de forma independente da mãe, o que traz um impacto importante para o desenvolvimento, não é? O segundo plano, a ontogênese, se refere ao desenvolvimento do indivíduo enquanto espécie. Os seres humanos andam sobre 2 pés e esse andar tem uma evolução particular. Primeiramente, a criança aprende a sentar, depois a levantar, se apoiando nas coisas e só depois anda sozinha. E esse é um ritmo que todas as crianças fazem. O terceiro plano, a sociogênese, refere-se ao desenvolvimento do indivíduo dentro de uma cultura e com a relação que ele estabelece com essa cultura. Define quem somos, os modos de compreensão e entendimento de mundo que são fortemente marcados por essa relação. Entram aí os gestos, o uso dos utensílios, o uso da tecnologia, da língua e dos signos. Por exemplo, nós usamos talheres para comer, outras culturas usam as mãos. Comer com as mãos, para nós, pode ser um forte sinal de falta de educação, certo? Outro exemplo aqui é quando as pessoas falam no celular, no ônibus ou no metrô. No Japão, essa é uma atitude que é vista como extremamente grosseira. Mas essas são coisas que aprendemos enquanto vamos convivendo com as pessoas, dentro de uma sociedade. E por isso, Vygotsky valoriza e estuda tanto a aprendizagem com o outro e vai cunhar um conceito super importante que você vai estudar um pouco mais para frente, a zona de desenvolvimento proximal. O último plano, a microgênese, refere-se ao desenvolvimento de um fenômeno específico por um indivíduo. Por exemplo, o desenvolvimento do andar. Cada criança desenvolve essa habilidade de um modo único. Maria pode ter engatinhado por um longo tempo e andado com 18 ou 20 meses, enquanto Pedro andou direto com 12. Cada fenômeno, nesse sentido, tem uma história única que nos distingue dos demais. E a microgênese é a porta para a compreensão dessas individualidades. Como você pode ver, com esses 4 planos, Vygotsky amarra o desenvolvimento humano, tanto aos aspectos mais biológicos
como aos mais culturais, não deixando de lado o desenvolvimento individual e peculiar de cada um de nós. Genial, não é? Até a próxima!